Pessoal, então nós vamos, como eu tinha prometido, vamos relacionar um pouquinho cirurgia bariátrica, obesidade e diabetes. Que tipo de diabetes? O diabetes tipo 2. Esse vídeo tem o objetivo de explicar algumas coisas para quem não é da área da saúde, então vou dar conceitos assim bem iniciais. O diabetes tipo 2 é aquele diabetes, o diabetes na verdade é o aumento da glicemia, o aumento das taxas de glicose no sangue, e o diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa adquire ao longo da vida. Adquire por quê? Pode ser por uma tendência genética, mas um grande fator de risco é, sem sombra de dúvidas, o excesso de peso e a obesidade. Qual que é o conceito que eu queria explicar para vocês? Eu comentei de uma paciente que era diabética e tinha obesidade, tinha um IMC de 39, ela tomava vários remédios para o diabetes, ela tentava fazer dieta, mas a glicemia dela continuava em torno de 400, que é muito alto. A hemoglobina glicada dela é de 9,5. O que é hemoglobina glicada? Também é um conceito importante. A hemoglobina glicada é o registro de várias glicemias ao longo de um tempo, em torno de 2, 3 meses. E por que é tão ruim ficar com a glicemia tão alta assim? De forma bem simplificada, a glicemia muito alta, ali 200, 300, 400, ela causa uma lesão nos vasos do corpo. Então a gente precisa dos vasos para levar sangue até os órgãos, e quando o diabetes fica tão alto durante tanto tempo, os vasos podem perder sua função. Então, por exemplo, os vasos da perna, espero que você nunca chegue nesse ponto, mas talvez você já tenha visto uma pessoa que tenha diabetes durante muitos anos. Às vezes esse diabetes é mal controlado, a pessoa perdeu ali a irrigação das pernas, dos membros inferiores. Em alguns casos tem que amputar o dedo, tem que amputar o pé ou até a perna. Isso pode acontecer também com o rim, os vasos renais ali ficarem doentes por causa do diabetes e a pessoa perder a função renal. Isso pode acontecer com os olhos, o que gera cegueira. Isso pode acontecer com os vasos do coração, o que favorece a chance de sofrer um infarto agudo. Isso pode acontecer com os vasos cerebrais, o que aumenta a chance de ter um derrame, um acidente vascular cerebral. Um outro malefício muito grande da glicemia muito alta é que ela cria um ambiente tóxico, e a glicemia muito alta acaba matando as células do pâncreas. E as células do pâncreas são importantes para produzir insulina, que é o que faz a glicose entrar na célula. À medida que o pâncreas vai perdendo a capacidade de produzir insulina, esse açúcar no sangue vai aumentando cada vez mais, gerando um ciclo vicioso. Então, quando tem muito açúcar no sangue, a tendência é das células do pâncreas morrerem, pararem de produzir insulina e isso ficar cada vez maior, o açúcar ficar cada vez mais alto. Como que a cirurgia bariátrica pode contribuir aí nesse cenário? Bom, em pessoas muito magras, em pessoas que não têm nada de excesso de peso e possuem diabetes tipo 2, a cirurgia não tem papel ainda. Não existe nenhuma comprovação científica e nenhuma recomendação no sentido de se operar pessoas de cirurgia bariátrica com o objetivo do controle da glicemia que não tenham nenhum excesso de peso. Já, e essa é a novidade, com pessoas com obesidade grau 1, que são aquelas pessoas que estão com IMC entre 30 e 35, e pessoas com obesidade grau 2, existe sim um grande benefício. Primeiro pela perda de peso. Então, primeira coisa, perdendo peso já se controla melhor a glicemia, diminui um negócio chamado resistência à insulina e o diabetes melhora. Foi isso que aconteceu com a nossa paciente. Depois de 3 meses de operada, ela que precisava tomar 60 unidades de insulina para manter uma hemoglobina glicada de 9,5, ela retirou a insulina e a hemoglobina glicada dela controlou melhor. Por quê? Porque ela perdeu peso. Mas além da perda de peso, a cirurgia bariátrica ela faz um negócio que ela desvia o intestino e chega comida no final do intestino mais rápido. E isso produz alguns hormônios que controlam melhor a glicemia. Então, a cirurgia bariátrica para pessoas que possuem excesso de peso,
ela controla o diabetes independente da perda de peso, por vários mecanismos. Esse do desvio do intestino é só um que eu citei. Tem também a mudança da flora intestinal, que ajuda, tem a mudança dos sais biliares, que ajuda a controlar a glicemia. Outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem aqui, que eu já falei no comecinho do vídeo, é que a glicemia muito alta, ela contribui para matar as células do pâncreas. Quando a pessoa está com obesidade e com diabetes, quanto mais precoce ela realizar a cirurgia, maiores são as chances de cura do diabetes. Então, se a pessoa tem um IMC de 40 e está diabética há 1 ano, o médico falou para ela, olha, você está com diabetes, precisa começar a tomar o remédio. Se essa pessoa se submeter à cirurgia bariátrica, ela tem mais chances de curar o diabetes dela, principalmente com uma cirurgia chamada bypass gástrico, ela tem mais chance de curar o diabetes dela do que uma pessoa que tem 10 anos, porque ao longo desses 10 anos, a glicemia aumentada foi matando as células do pâncreas dela, que produzem insulina. Então eu queria que você levasse esse conceito assim para a sua decisão, ou para você discutir com o seu médico. Você tem excesso de peso, tem diabetes, há pouco tempo ou há moderadamente pouco tempo, discuta com o seu médico se o seu caso não se enquadraria nos benefícios de se realizar a cirurgia bariátrica. Essa explicação serve só para despertar o interesse de quem sofre com esse problema, alertar para a gravidade do diabetes, que tem consequências graves nesses órgãos que eu falei, e que se torna progressivamente uma doença cada vez mais séria. Haja visto que cada vez mais o pâncreas vai perdendo função. Manda aqui as dúvidas, eu sei que o vídeo é cheio de muitas terminologias técnicas, mas manda as dúvidas para os profissionais de saúde. Eu vou postar a referência do artigo que eu estou comentando aqui sobre a melhora do diabetes com a cirurgia bariátrica e toca nesse assunto com o seu médico endocrinologista. Se você é diabético, você deve ter um médico endocrinologista. E se você está acima do peso, muito acima do peso, 10, 20, 30 quilos, pergunta, doutor, o meu caso não seria o caso de se considerar a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica tem sim bons resultados num grande número de pacientes com relação à remissão e, em alguns casos, até cura do diabetes. Obrigado, um abraço para todos.